Saudações! Sou sua nova professora. Espero que gostem de trabalhar comigo. Hoje, vamos estudar o seguinte assunto: arte, literatura e seus agentes. Embora a playlist seja sobre literatura, é necessário que partamos de um princípio comum a todos os estudos das manifestações artísticas. Esse princípio comum é chamado de arte. Conheceremos todos os conceitos relacionados à arte. Quais agentes, ou seja, quais elementos agem sobre a produção artística? E finalmente, o que é literatura e qual sua função? Isso tudo em segundos, depois da vinheta. Acerca da arte. Observem esta imagem. Trata-se do quadro da artista plástica, Christine Drummond. Agora, observem a fotografia ao lado. Qual das duas produções artísticas transmite alegria, harmonia e luz? Qual delas apresenta a desorganização e os constantes riscos das construções, das amontoadas casas, de uma favela, da cidade do Rio de Janeiro? Cada obra de arte desempenhou uma função. O quadro teve como função apresentar uma imagem de um universo comunitário, mais alegre e solidário. A fotografia quis mostrar a vida, em comunidades, dos morros cariocas, como realmente é. Mas, qual a definição de arte? Não completamente, mas apenas em parte, tentaremos encontrar uma definição. Vamos iniciar esse exercício de busca da definição de arte. A relação entre arte e representação. Ambas, as obras artísticas analisadas, são representações da realidade. Logo, podemos dizer, a respeito da arte, que ela é uma representação da realidade. Alguns sentidos da arte. O ser humano sempre produziu artefatos de uso prático para superar suas limitações físicas, tais como o telescópio, ou tratores e máquinas para o trabalho da terra de forma mais rápida. Acredita-se que a arte surgiu como uma dessas invenções. No entanto, sua função não era prática, mas mística. O sentido da arte era mágico. Estamos nos referindo ao período de cerca de 25 mil anos no passado. Nesse período, nossos antepassados esculpiram pequenas imagens para aplacar ou controlar as forças da natureza. A Vênus de Lespuguer, encontrada na França, é uma dessas provas. Mas, o que é arte afinal? Nos séculos 9 ao 4 a.C., isto é, na Antiguidade, a arte era a representação do belo. Para os artistas, a harmonia e a simetria do corpo humano elevavam o corpo europeu ao status de perfeição. Logo, de beleza. O homem vitruviano, as esculturas de deuses e semideuses à imagem humana, são exemplos dessa mentalidade, que excluíam como modelo de beleza outros grupos étnicos, mundo afora. No século XIX, o romantismo adotou, como definição de arte, a imaginação e os sentimentos. No século XX, a definição de arte passou a ser movimento, luz, interpretação geométrica e o inconsciente humano. Aceita-se também, como possível definição de arte, a expressão de uma época e da cultura do artista. Uma forma de mediar tamanha dimensão conceitual é aceitar que a arte é uma permanente recriação de uma linguagem. Os agentes da produção artística. Quais elementos ou ingredientes agem em determinada produção artística? Para identificá-los, precisamos analisar o contexto de produção.
O contexto de produção subdivide-se em 5 agentes. São eles: o contexto do artista, o público, a linguagem, a estrutura e o contexto de circulação. O contexto do artista. O contexto do artista corresponde ao seu posicionamento diante da realidade do seu tempo, sua história pessoal, o momento histórico vivido, seu nível cultural, sua cultura, ideologia e religiosidade que, em geral, aparecem de forma implícita ou explícita em sua produção. Basta essas produções serem analisadas. O público. O público age fortemente sobre todas as produções artísticas. Afinal de contas, para quem produzimos arte? Para nós mesmos? Ou para um determinado público? O público, às vezes, participa até da construção de sentido da obra, como nos quadros cubistas ou na narrativa transmídia. A linguagem. A linguagem age sobre a produção a partir dos recursos que cada uma tem à sua disposição. Por exemplo, se a linguagem utilizada na produção for a verbal, o artista poderá dar margens a múltiplas interpretações a partir do uso das figuras de linguagens. Caso a linguagem utilizada seja não verbal, como as imagens da natureza, cores e distribuição espacial de alguma figura, a interpretação ficará sujeita à análise do conjunto da obra a partir do olhar do observador. Estrutura. A estrutura, sobretudo de poemas, interferirá no conteúdo das obras. Por exemplo, se eu produzo um soneto, necessariamente devo iniciar e encerrar uma ideia em 4 estrofes. São elas: 2 quartetos e 2 tercetos. Contexto de circulação. O contexto de circulação se refere ao suporte utilizado na produção artística e seu poder de circulação. Por exemplo, os romances surgiram a partir da invenção da prensa móvel em 1450. Por serem produzidos em tiragens, circularam mais do que as produções que utilizaram o pergaminho e o papiro como mídia. Esse fator explicará por que algumas obras foram mais ou menos conhecidas do público. Gente! Na segunda parte do estudo sobre a arte, nos concentraremos nos conceitos relacionados a uma de suas manifestações: a literatura. Até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.